Aleluia, Jesus. Eu estava no meu trabalho e essa semana e estava meditando no louvor, e enquanto eu meditava nesse louvor, eu adorava o Senhor em espírito. E eu pedi ao Senhor uma palavra para trazer neste dia, e o Senhor pregou essa palavra no meu coração. Amém? Quantos acharam? Amém. Um sinal. Aleluia. Livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o nome de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lêmio, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatuto e uma ordenança, ali os provou. E disse o Senhor: se ouvires atento à voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque sou o Senhor que te sara. Amém, irmãos? Com humildade, pode tomar teu assento. Primeiro ser fiel ao horário. Primeiro ser fiel e entregar aquilo que Deus colocou no meu coração. Amados irmãos, nessa noite, nós estamos diante de um texto no qual é muito conhecido por aqueles que leiam a palavra do Senhor. Essa história é a história de Israel, é a história do povo hebreu. E o que me chama a atenção nesta palavra é exatamente o processo do povo de Israel no meio do deserto. Deus vai levantar um homem chamado Moisés. E este homem, ele tem um projeto, ele tem um propósito. Um propósito de liderar o povo de Deus que estava cativo há cerca de 400 anos na mão do Egito. Aleluia. Moisés, por sua vez, vai liderar este povo. E agora este povo vai entrar em um processo. Agora este povo, o povo hebreu, o povo de Israel, vai entrar no deserto, que duraria cerca de 40 anos. No capítulo 14, um capítulo antes do capítulo no qual lemos, vai narrar toda a história. Vai dizer que o povo vai peregrinar pelo deserto, na liderança de um homem de Deus, Moisés. E o que é interessante é que enquanto esse povo estão caminhando ao meio do deserto, eles estão entrando ao deserto, Deus fala a Moisés: Moisés, assenta este povo em um determinado lugar que eu vou te mostrar. E quando o povo está ali sentado, os exércitos do Egito, eles se levantam e vão até de encontro ao povo de Israel. Ou seja, ali se inicia uma perseguição contra o povo de Israel. E naquele momento em que os povos estão ali, em meio ao deserto, eles vão clamar a Deus, vão clamar ao Senhor. E ao mesmo tempo que eles clamam, eles também vão murmurar ao Senhor, dizendo: Moisés,
tirasse a gente de um lugar em que não tinha sepulcro para a gente. Moisés, nós estamos em um lugar agora em que nós estamos prestes a morrer. E naquele momento, Moisés vai se levantar e vai clamar ao Senhor. E o que é interessante nesta passagem é que quando Moisés clama ao Senhor, o Senhor responde a Moisés e fala: Moisés, por que esse povo estão parado aí, Moisés? Mandem para que eles marchem, Moisés. E tu, Moisés, ergue o teu cajado e bate no chão, porque maravilhas eu vou fazer, Moisés. E o que é interessante é que quando Moisés fala com o povo acerca dessa palavra, o povo, por sua vez, vão obedecer. Ou seja, aqui é o primeiro ponto, a obediência. Moisés vai falar: povo, Deus está mandando nós marchar, então vamos marchar. O versículo 14, ou melhor, o versículo 19 do capítulo 14 vai falar assim: e o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. Versículo 20: e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles, Aleluia, para o Egito, e para estes, o povo de Israel, esclarecia a noite. aleluia, De maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Ou seja, o que está acontecendo aqui neste versículo, irmãos? É que através de um posicionamento, da obediência do povo de Israel, o mundo espiritual, ele começa a se mover a favor daquele povo. Deus mandou, marcha, o povo obedeceu. Então o mundo espiritual começa a trabalhar a favor daquele povo. De maneira que o anjo do Senhor vai para trás do povo, fazendo com que os adversários que estão chegando próximo a eles se atrasem. Aqui tem um mistério muito grande, irmãos. Porque muitas das vezes na nossa vida é assim, irmãos. Deus, ele trabalha ao nosso favor. E tudo aquilo que tem, todas as sortes, Maria do inimigo que vem contra a nossa vida, o Senhor vai lá atrás e começa a acuar, para que aquelas coisas não venham sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Mas isso é através da obediência. Da obediência ao Senhor. E o que é interessante é que após este versículo, Moisés vai bater com seu cajado no chão e a gente conhece essa história. O mar vermelho vai se abrir diante do povo de Israel. E o povo de Israel agora está marchando no meio daquilo que era um problema. Agora o povo de Israel está marchando no meio daquilo que era uma barreira diante deles. E agora eu imagino o povo de Israel passando pelo meio daquelas águas, glorificando, adorando ao Senhor. Eu imagino agora o povo de Deus olhando para os lados, olha essas paredes de água, olha quão grande é o nosso Deus. E agora o povo está passando pelo meio daquelas águas. E o Senhor está indo com eles. Mas logo atrás vem o exército do Egito. Inúmeros homens. A palavra de Deus vai dizer que cerca de 600 carruagens. Então é um povo muito grande que está vindo contra o povo de Israel. Mas o que é
interessante nessa palavra, irmãos, é que quando o povo de Israel, todos eles atravessam, o que Deus faz? Deus simplesmente rompe aquelas muralhas, rompe aquelas águas, fazendo com que o exército, o adversário, sejam mortos, todos eles. Senhor, tu és fiel. Deus poderoso, Deus da glória, aleluia, Jesus. E agora o povo de Deus está do outro lado. E todos eles estão contemplando a grandeza de Deus. Todos eles estão contemplando o que Deus é capaz de fazer. E agora no versículo de número 20, no capítulo 15, a gente vai observar que o povo naquele momento, depois de passar o mar vermelho, Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou um tamboril nas suas mãos. E todas as mulheres saíram atrás dela com tamboril e com danças. Ou seja, é um momento agora de felicidade, de alegria. Nosso Senhor, nosso Deus, abriu aquele mar vermelho. Agora é momento de estar alegre. Vamos se alegrar no Senhor. Que bênção! Nós estamos aqui reunidos pela honra e pelo poder de Deus, pela misericórdia de Deus. E nas nossas vidas não é diferente, irmãos. Quantos livramentos Deus nos tem nos dado? Quantos livramentos Deus nos tem entregado nas nossas vidas, para nossas vidas? Só que no versículo 22, Moisés vai se posicionar e diz assim: depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. O texto no qual a gente fez leitura esta noite, o versículo 23, ele vai se iniciar assim: então chegaram a Mara, ou seja, aquele povo andando 3 dias no deserto. Eu acredito que as suas cisternas, ou seja, onde eles tinham depósito de água, estava acabando, porque grande era aquele povo. E agora eles vão chegar num lugar que eles vão nomear de Mara. Mara no hebraico ele tem um significado de amargo. Tanto é que a epígrafe desse texto é as águas amargas. Então quando eles chegam naquele lugar, existe água. E quando eles chegam naquele lugar, tem água, porém elas são amargas. E quem é que conduz aquele povo àquele lugar? É o próprio Deus. Porque a gente viu que esse povo ele está sendo o quê? Conduzido por Deus. E aqui tem um mistério muito grande, irmãos. Aqui tem um mistério muito grande. Sabe por quê? Porque há 3 dias atrás, Deus estava fazendo proezas, maravilhas na vida daquele povo. Deus estava abrindo o mar vermelho, o povo estava feliz. Deus estava dando livramento para aquele povo e o povo estava feliz. Deus estava mantendo aquele povo e o povo estava feliz. Mas agora Deus está conduzindo o povo às águas amargas. E é aqui que está o ponto, irmãos. Tem momentos na nossa vida, irmãos, que Deus Ele nos conduz às águas amargas. Tem momentos na nossa vida, irmãos, que Deus nos conduz ao deserto. Mas não é para nos matar. Deus nos conduz a um deserto, às águas amargas, porque Ele tem um propósito ali naquelas águas. Tem um propósito ali naquele deserto. E sabe qual que é o propósito? O
versículo 25 vai dizer qual que é o propósito, que é o que? Lhe dá mandamento, lhe dá estatutos e ordenanças. Ou seja, Deus está conduzindo aquele povo, o povo hebreu, o povo de Israel, as águas amargas, Ele está levando o povo a uma provação. Para quê? Para dar estatutos e ordenanças. Estatutos está muito interligado à palavra, lei, mandamento, e ordenança está ligado a direcionamento. Todos nós precisamos de um direcionamento da parte do Senhor. Todos nós precisamos ser provados, para que Deus venha falar conosco em meio àquela provação, irmãos. Aleluia, Jesus. Quem de nós nunca passou por uma provação? Quem de nós nunca enfrentou um deserto, irmãos? E muitas das vezes a gente pensa que esse deserto é para a nossa morte, mas não é, irmãos. Eu quero que você entenda nessa noite que o deserto, eu não sei. Só Deus conhece o teu coração, Deus conhece o teu íntimo. Só Deus sabe da tua vida. Mas eu venho nessa noite te falar que tudo o que acontece é permissão de Deus, irmãos. Eu não sei o deserto que tu está enfrentando, mas Deus fala nessa noite que há um propósito nesse deserto. Aleluia. É nesse deserto que Deus vai se manifestar na tua vida. É nesse deserto que Deus vai falar contigo, irmãos. É nesse deserto que Deus vai te dar direcionamento da parte dele. Então é necessário que nós passamos, que nós viemos passar por deserto. Mas o que é interessante nessa palavra é que o povo ele começa a murmurar a Moisés, dizendo: Moisés, as águas são amargas. Chegamos a um lugar onde tem água, mas as águas são amargas. E agora? E isso é natural do homem. É natural. A primeira coisa que a gente pensa em meio a uma dificuldade, em meio a um desafio, é murmurar: Senhor, por que, Senhor? Senhor, por que isso está acontecendo comigo, Pai? Então a primeira coisa que a gente faz é murmurar. Só que a palavra de Deus vai dizer que Moisés vai clamar ao Senhor. E quando Moisés clama ao Senhor, em meio àquela situação, o Senhor vai responder a Moisés: Moisés, pega um pedaço de tronco que está na tua frente, ali fala leio, mas um pedaço de madeira, de tronco, e lança sobre as águas. E é nessas horas que as águas, elas vão se tornar doces, irmãos. Só que o que é interessante nessa palavra, e o que me chamou a atenção é que enquanto Deus estava fazendo maravilhas há 3 dias atrás, estava tudo bem. Mas quando a coisa começa a apertar, o povo já murmura de novo. Mas em tudo, irmãos, a gente tem que dar glória. Em tudo a gente tem que exaltar o Senhor. Se está bom, glória a Deus. Se está ruim, glória a Deus. Porque o Senhor ele é conosco nessas horas, irmãos. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. E o versículo 27. Deus fiel, Deus poderoso, aleluia. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Vai ter momentos na vida que Deus vai nos conduzir a deserto, vai nos provar, vai nos apertar, porque é necessário, irmãos. Mas logo após isso Ele vai nos dar vitória, irmãos.
Eu estava orando ao Senhor e eu estava pedindo, Senhor, o que eu falo, Senhor? E confesso que estava com muito medo. Em quem que eu ia trazer, em quem que eu ia falar, mas o Senhor falou isso ao meu coração e Ele testificou. Então é necessário nós passar muitas das vezes por algumas adversidades, por algumas provas, por alguns desertos. É necessário a gente enfrentar alguns desertos na nossa vida, para que Deus venha nos provar, venha nos dar direcionamento. E após isso, irmãos, Ele vai nos conduzir a lugar de descanso. Ele vai abrir as portas. Porque está escrito aqui no versículo 27, que após o povo ser provado, Deus vai conduzir eles a um lugar de descanso em meio ao deserto. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, venham ficar com esta palavra no seu coração. Peço que a igreja se ponha de pé. Talvez seja um culto um pouco diferente, mas Deus está falando convosco neste lugar. É verdade, aleluia. Que essa palavra venha fazer surgir efeito na tua vida durante essa semana. Que quando você estiver enfrentando por algum momento, você venha lembrar desta palavra. Que você venha saber que em todos os momentos, Deus, o Senhor está contigo. Ele está contigo na alegria, Ele está contigo na tristeza. Ele está contigo no momento de felicidade, mas também está contigo no momento de aprovação. Que nós venhamos olhar para o céu, olhar para os altos, porque de lá que vem o nosso socorro bem presente. Glória a Deus, aleluia.